Bom dia a todos, bem-vindos, então, para mais uma palestra, mais um estudo na Casa de Francisco de Assis. E vamos começar com uma leitura de harmonização. O livro é Pão Nosso, a psicografia de Chico Xavier, espírito que nos traz a mensagem Emmanuel. A lição é 59. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus, está registrado em João, capítulo 15, versículo 7. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente, não podem receber imediata satisfação aos seus caprichos, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Então, antes de tudo, eu quero agradecer a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, aos trabalhadores dessa casa, pela bênção que é termos essa casa, podermos aqui estar recebendo todo o amparo e proteção do plano espiritual. Agradecer ao Pai pelos 90 anos que a gente completou ontem. E pedir que a gente continue conforme a mensagem de abertura, trabalhando, vigiando e orando no caminho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu passo para a nossa irmã Sol. Estava botando errado. Esqueci. Não fica bem assim? Fica. Vou botar mais pra cá, né? Não, acho que é aqui. Assim. Acho que assim fica melhor, que aí ela fica pra cima. Bom dia a todos. Eu estou emocionada porque é uma alegria muito grande estar aqui de volta. A gente conhece que pertence, né, a uma comunidade, a um lugar, quando a gente chega ali, né? Ontem eu estive aqui e eu senti, quando eu cheguei, pelo acolhimento que eu recebi, que eu pertenço a esse lugar. E é muito bom a gente pertencer a um lugar que nos ajuda a crescer, né? Sempre, que nos estimula, que nos fortalece e nos orienta. Então, eu peço a Deus que abençoe essa casa, que cada vez mais cheguem trabalhadores, que cheguem pessoas de boa vontade, e que cheguem jovens também para continuar esse trabalho que é feito. Eu peço muito por todos os trabalhadores, todos os que já desencarnaram e que tiveram um legado, né, deixaram um legado para nós, todos que estão hoje aqui. E eu me sinto um deles, e sempre que eu vou a algum lugar, eu levo a marca do SESFA. Eu nunca deixo de falar no SESFA. Nosso estudo de hoje é humildade, né? E eu já estudei esse tema e já
falei sobre esse tema. E já tinha até o estudo pronto, mas quando a gente vai pegar o estudo para ler, eu estava falando agora há pouco para a Vera, a gente percebe que aquilo que a gente estudou e que a gente já falou a respeito já se tornou trivial, porque a gente já aprendeu, e é como nos ensina o Paulo de Tarso, né? Que quando a gente é menino, a gente precisa de leite, né? Depois a gente precisa de um alimento mais sólido. E como a gente está crescendo junto, todas as minhas necessidades, eu tenho certeza que são de vocês também, né? Na nossa senda da evolução. Então, ainda que seja um tema sobre o qual todo mundo já ouviu falar, humildade é sempre muito atual, né? Então eu comecei fazendo um resumo, mas eu não terminei. Vou dizer para vocês que nessa busca por um estudo que realmente viesse atender essas necessidades de hoje, eu encontrei neste livro. Eu achava que Vinícius era um espírito desencarnado, e hoje ele é. Mas quando escreveu o livro ele não era, né? Ele é o pseudônimo de Pedro Camargo. Eu vi aqui e eu fiquei surpresa, porque eu achava que Vinícius era um espírito desencarnado que tinha dado um ditado, e não é. E o tema é Bem-aventurados os humildes de espírito. Então vamos lá, vamos começar, porque a caminhada é longa, né? E isso aqui é só um primeiro passo, né? Por que é importante a gente estudar a humildade? Porque a humildade é a primeira bem-aventurança que Jesus nos trouxe no Sermão do Monte. Ele ficou 40 dias lá e trouxe um sermão para nós, né? É para nós porque não era só para aqueles espíritos encarnados que estavam ali com eles, né? Com ele, tanto os 12 escolhidos por ele, como toda aquela população que ouvia os discípulos dele. Mas era para todos nós, para o espírito imortal, né? Então, primeiro a gente tem que falar do Sermão do Monte, que ele traz bem-aventuranças no preâmbulo. E eu até queria confirmar, mas eu não tinha a Bíblia de Jerusalém comigo, que eu sempre vou lá para conferir o versículo, né, sobre o qual o tema está tratando. E eu li lá embaixo, parece que as primeiras 3 bem-aventuranças, Jesus traz para aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Porque na época, ser bom era ter dinheiro, era ter poder, era ter título, porque essas pessoas se diziam contempladas por Deus porque eram merecedores daquilo. Então, se quem tem dinheiro, tem poder, tem estudo, tem posição social, é o escolhido de Deus, quem são os outros? Né? Quem são os outros? Aqueles que não têm nada disso. Então Jesus, as 3 primeiras bem-aventuranças, que se não me engano, a humildade, a brandura, aí eu esqueci a terceira, gente, mas não estava previsto falar, mas veio e enfim. Então essas 3 primeiras ele veio trazendo isso, porque ele queria dizer o seguinte, olha só, tem um monte de gente que se julga, né, os escolhidos de Deus, porque eles têm dinheiro, eles têm poder, eles têm tudo. Então eles acham que eles foram premiados por serem merecedores daquilo. E tem outros, então, que são pessoas que são desumanizadas. Será que nós vemos isso hoje em dia? Pessoas que são desumanizadas porque não foram contempladas por Deus com dinheiro, com posição, com intelectualidade, não é? Então, essa é a ideia, né, que Jesus vem nos mostrar. Ele vem falando, então, sobre isso, nas bem-aventuranças. Então, nas bem-aventuranças estão descritos os passos que o espírito deve seguir durante o processo de evolução em sua jornada terrena. Aí, quando a gente ouve dizer o processo de evolução na sua jornada terrena, significa que é do berço ao túmulo, não é? Não é.
Jornada terrena é cada vez que a gente vem aqui e volta, né? Cada vez que a gente vem aqui e volta. Quando a gente fala em jornada terrena, quando a gente fala na jornada, a gente fala no dia, né? Então, a jornada de trabalho é o dia de trabalho. Só que o contrato de trabalho não é feito só de um dia, né? Para pagamento de salário, são 30 dias. Então, quando ele fala em jornada terrena, ele está falando de todas as vezes que a gente vem aqui. E quando é que a gente vem aqui? Enquanto a gente precisar vir aqui. Quando a gente não precisar mais vir aqui, a gente vai encarnar em mundos mais felizes que esse que nós estamos vivendo agora. Então é preciso que a gente passe por esses aprendizados que vão nos proporcionar, galgar mundos melhores, mais felizes, onde a gente vai sofrer menos. E depois a gente nem vai sofrer mais, né? Então é importante a gente levar, assim, as palavras do Evangelho e dos esclarecedores do Evangelho também. A gente levar essas palavras ao ponto. E é preciso também que aquele que leva a palavra do Evangelho, como eu que estou aqui também, sejamos fiéis ao que está escrito, para não criarmos na cabeça das pessoas ilusões que não existem, né? E para quem está sentado aí, é preciso também refletir sobre o que eu estou dizendo. E questionar mesmo, será que é isso mesmo que ela falou? Está certo? Não, vou lá pesquisar. Porque esse compromisso com a palavra de Jesus é que vai nos ajudar o crescimento, né? Com a verdadeira palavra dele. Então, essa jornada é que vai nos levar ao reino dos céus. E o que é o reino dos céus? O mundo de felicidade que Jesus prometeu para nós. E que está onde? Está lá quando a gente desencarnar? Não, está aqui dentro. Né? E através do que nós vamos encontrar isso? Através das leis de Deus. Que nós, quanto mais nós estivermos em sintonia com as leis de Deus, mais felizes nós seremos. Porque à medida que a gente se afasta das leis de Deus e a gente resolve viver uma carreira solo, aí uma vida solo, aí a gente começa a sofrer. Aí a dor é aquele aguilhão que faz a gente vir voltando. Só que para a gente chegar de novo da onde a gente saiu, a gente tem que fazer um caminho. E aí esse caminho é de dor, claro, porque se eu me afastei, e eu senti dor, eu vou voltar com dor até chegar de novo onde eu tenho que chegar, da onde eu nunca devia ter saído. Então esse é o perigo do oposto, não é bem o oposto que eu aprendi com o Jorge Alahá na semana passada. Ele disse que o oposto do orgulho não é a humildade, é a subserviência, que não é bom. Que a humildade ela é o ponto de equilíbrio. E eu achei esse aprendizado assim, muito importante, porque a gente pensa, não, eu vou ser humilde, então eu vou baixar minha cabeça e deixar montar em cima de mim. Não, porque como a gente vai ver aqui que Vinícius nos ensina, a energia também é importante. É uma virtude importante. Então, a gente não pode perder a energia para cair lá na subserviência. A gente tem que conviver também com aquilo que a gente já aprendeu e que nos coloca onde a gente está, né? Então, em cada uma das bem-aventuranças, há virtudes a serem desenvolvidas. Então, em cada uma delas, a gente vai encontrar as virtudes. É o caminho das virtudes, né? O Dr. Sérgio Lopes, que é um psiquiatra que eu gosto muito, que é um palestrante do Sul, que agora já ganhou o Brasil, né? Ele fala muito sobre isso, ele tem um livro a respeito do caminho das virtudes, né? O caminho das bem-aventuranças, e ele nos ensina a ver o lado psicológico, né? Dessa caminhada. Então, o projeto de Jesus é um projeto educacional, ele veio para nos educar. Ele veio para nos ensinar, ele veio para dizer assim, olha aqui, ó, vocês estão equivocados, o caminho não é por aí. Eu vou dizer para vocês por onde é o caminho. E ele nos diz, né? Então, o objetivo dele é instruir os espíritos a encontrar Deus por meio do conhecimento e vivência das suas leis, que é aquilo que eu estava falando. A gente precisa viver as leis, estar dentro daquela esfera onde há a atuação das leis de Deus.
né, permanecendo sob o governo dele. Então, o desenvolvimento das virtudes contidas nas bem-aventuranças demanda duas coisas: vontade e esforço pessoal. A gente não consegue sair da onde a gente está sem vontade e sem esforço pessoal. Se a gente acha que a gente está pronto, a gente não aprende mais nada. O espírito que acha que já evoluiu completamente, aliás, até o encarnado com relação à sua profissão, aquele que acha que na sua profissão chegou no topo e já sabe tudo, ele começa a decair. Porque dali, da onde a gente acha que está, a gente só vai cair. Em vez de ascender, a gente cai. Então, o esforço pessoal e a vontade é o que faz a nossa aproximação natural. Olha que interessante que é. A gente faz o esforço, mas a aproximação, a sintonia, né, da bem-aventurança, da felicidade, ela é natural. Então a gente pode ser feliz ainda aqui. A gente não precisa esperar ficar perfeito para poder ser feliz. São as pequenas felicidades que a gente pode fazer igual a Bela Gil, né? Você pode substituir o orgulho, né? Você pode substituir os pequenos poderes pela pequena felicidade, pelas pequenas felicidades. A gente vai trocando. Até porque quando a gente consegue vencer a nós mesmos, nas pequeninas coisas, a gente sente uma felicidade, que é o nosso maior adversário, né? Então, nós entramos em sintonia com as leis divinas naturalmente quando a gente começa a melhorar, quando a gente começa a fazer esta caminhada, porque é uma caminhada ascensional. E sendo uma caminhada ascensional, como nos ensina o Sérgio Lopes, é uma subida. E ninguém sobe sem fazer esforço, sem ficar cansado, sem sentir falta de ar, né? Sem sentir dor nas pernas, sem pesar a bagagem que a gente carrega. Mas a gente vai subindo, e quando a gente chegar no topo, a gente vai poder olhar tudo muito melhor, né? Depois dessa caminhada. Então Jesus disse: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3. E aí, pobres no espírito, é o que está escrito lá. Humildes. Os pobres no espírito são os humildes. Somente aos que possuem simplicidade de coração e a humildade do espírito estão abertas as portas dos céus. Então, o que a gente deve buscar, em primeiro lugar, é a simplicidade do coração, a humildade. Então, o objetivo do nosso estudo hoje é refletir sobre o sentido da expressão pobres de espírito, enfatizando a virtude que nos conduzirá ao reino dos céus, que é a humildade, e o seu valor para a nossa evolução espiritual. Esse estudo, então, foi baseado na obra, no texto Bem-aventurados humildes de espírito, que está no livro Seara do Mestre, na Seara do Mestre, né, de Vinícius, que eu recomendo a todos, porque realmente é uma leitura que vai enriquecer aquilo que a gente sabe e vai nos trazer muitas coisas novas também. Só a título de curiosidade, Vinícius nasceu em 1878 e desencarnou em 1966. Então foi nosso contemporâneo, né? Então Jesus iniciou a sua pregação, né, o Sermão do Monte, com a expressão: felizes os humildes de espírito. Aí Vinícius nos traz assim: humildes de espírito, e não somente humildes. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. Porque quando a gente ouve a expressão humilde, o que a gente pensa? Quem não tem bem, quem não tem posição social, quem não tem o vestuário que os que podem têm, os que não têm estudo, né? Os menos dotados intelectualmente. É assim que a gente vê. Por quê? Porque a gente foi ensinado a ver assim. A gente foi conduzido a ver assim, né? Por conta dessa ideia de que os que são abastados foram premiados por Deus. Então, os humildes seriam aqueles que não são, né, abastados, mas não tem nada disso.
Então, todas as lições do mestre, elas são importantes. Então, a gente não pode esquecer que ele falou pobres no espírito. Ele não disse pobres de dinheiro. Claro que ele trouxe essa expressão para representar aqueles que não eram dotados dos poderes da sociedade. Então, o que ele queria dizer com isso? Que tanto aqueles que tinham posses, que tinham poderes, que tinham intelectualidade, como aqueles que não tinham nada disso, todos são filhos do mesmo Pai. Todos são filhos de Deus. Então, todos mesmo têm os mesmos direitos e mais, são sujeitos às mesmas leis. Então, tanto faz ser pobre ou ser rico, tanto faz ser ignorante ou ser intelectual, tanto faz ter posição social ou não ter título ou não ter, a nossa condição é a mesma. O que vai mudar? Vai mudar é a prova, vai mudar são as nossas dificuldades, as dificuldades da matéria. Porque as dificuldades da matéria nos elevam também como espírito. Muitas dificuldades pelas quais a gente passa na vida, elas são lições importantes. Aliás, eu não sei nem se são todas, porque a gente sabe que tem algumas aflições que são decorrências das nossas escolhas aqui, que já são produto do nosso orgulho. Nós fazemos escolhas erradas e sofremos. Então, dizer que isso aí é coisas de vida passada, que você está devendo e veio pagar, não. Escolha errada, fez escolha errada, vai sofrer. Agora, tem algumas aflições que são decorrentes da nossa vida, né, das nossas existências anteriores, dos nossos erros, e com as quais que a gente se comprometeu com a lei, não é, de vir para corrigir e reparar. E não mais voltar a errar, porque também tem isso. E as nossas mudanças, elas são tão sutis na nossa existência que muitas vezes a gente acha que já não tem mais aquele problema. Estou livre, eu não sou mais orgulhosa, não sou. Aí eu venho andando na rua, aí alguém me faz um desagrado, aí eu me melindro, e tem um texto que eu acho muito bom, que eu ia trazer, mas acabei esquecendo, que fala sobre o melindre na casa espírita. É muito bom, né? Porque nós não nos melindramos, né? Não, nunca, né? Se alguém diz para a gente, fala um pouquinho mais baixo, imagina, ai, como assim dizer que eu estou falando alto? Como assim dizer que eu chego bagunçando tudo aqui, que eu chego falando, né? Rindo, gritando, né? A gente se melindra. E por que a gente se melindra se alguém chama a nossa atenção? E quando a gente é doce, né? Aquele palestrante, aquele irmão que faz a conversa fraterna, que é doce, né? Tem a doçura na voz. E aí você experimenta melindrar esse irmão para ver. Né? Então isso nós temos ainda. E quando a gente começa a se observar, porque é assim que a gente se corrige, quando a gente tem uma criança para educar, a gente carrega a criança e vai prestando atenção em tudo que ela faz, né? Não mexe aí, não faz assim, não pode, vai se machucar, não pode. Então a gente tem que fazer isso com a gente mesmo. Vim se observando. Então, anteontem eu vinha me observando. Eu vinha me observando porque eu estudei, né? E aí eu falei, eu não sou orgulhosa, né? Não sou. Sou uma pessoa muito humilde. E a gente sabe que humildade é uma virtude que a gente não pode reconhecer. No momento que a gente reconhece a humildade, é porque você não tem. Não tem. E aí eu vim andando, né? E aí tinha um grupo, o meu avião, assim, a idade média do meu avião, acho que era 75 anos. E era a fila de prioridade, ela era enorme. Eu estava lá, né? Eu estava lá, né? E aí, só que velho tem um negócio, né? Eu falo por mim. A gente acha como é, não. A gente é espaçoso, né? A gente chega, a gente tem o tempo da gente, né? É assim. E aquelas pessoas ali estavam na minha frente e começaram a me irritar, sabe? Começaram a me irritar. Aí eu dizia assim para mim, como assim, Solange? Tu também é velha?
Então, era um grupo que estava indo para Aparecida do Norte. E eles estavam numa maior tranquilidade. E eles eram um grupo grande, e eles fechavam a frente de todo mundo. E eu, assim, me sentindo muito importante, né? Não podia estar sendo atrapalhada por eles. E aquilo me chamou a atenção. Aí, poxa, eu falei, não, eu quero uma chance, né? Porque eu sempre fico com medo, porque a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? Se a gente... Aí eu sempre quero aprender pelo amor, então por isso que eu sou esforçada, eu me esforço mesmo, eu me esforço muito, gente. Aí eu combinei, né, com o meu mentor que aquilo ia passar, que não foi só um deslize, né? Que foi bom, obrigada por me mostrar, que eu ainda tenho. E aí eu entrei, sentei, que era uma conexão, né, em São Paulo. Aí eu desci, sentei, aí entrei, fiquei na ponta. Eu gosto de sentar na ponta, porque, claro, eu tenho que ser a primeira a sair, não gosto de ficar esperando que o companheiro saia, né, para eu poder me levantar, porque eu sou importante, né? Aí eu fui sentada na ponta, mas eu não coloco o cinto de segurança, porque quando a pessoa chega, eu me levanto para... E aí o avião lotou e não vinha ninguém para sentar. Aí, de repente, chega um irmão jovem, desse tamanho assim, aí para do meu lado, joga a mochila dele por cima de mim. Assim, juro, gente, eu não estou mentindo, não. Ele pegou a mochila dele, estava em pé aqui, fez assim, tchá, a mochila passou assim. Aí ele já vinha com a perna para passar por cima. Aí mas eu estou bem. Eu falei, não, só um minutinho que eu vou levantar para o senhor entrar. Aí eu me levantei, ele entrou, aí eu sentei. Aí ele foi ainda sentado em cima do meu casaco, mas está tudo bem. Aí ele foi lá sentar. Quando nós chegamos aqui no Santos Dumont, parou o avião e ele já... Aí eu falei, meu Deus do céu. E a mulher disse, a aeromoça disse assim, vamos aguardar então, que nós vamos, né, dizer as poltronas, aguardem sentados. E ele já estava lá, eu tenho uma conexão agora. E eu dizia, se eu me levantar, todo mundo vai se levantar lá atrás. E aí levantou o pessoal da fila, ela chamou 5. Eu estava na 10ª. No outro avião, no outro voo, ela falou de 1 a 10. E dessa vez ela falou de 1 a 5. E o pessoal levantou, mas estava a porta fechada ainda. E ele começou a querer levantar. E ele era um homem grande. E ele disse, eu tenho uma conexão agora. Eu falei, não, se acalme. Aí ele disse, eu falei, o senhor tem que chamar a aeromoça. E avisar ela que o senhor tem uma conexão. E aí ele disse, ele olhou para cima assim, ele disse, não, eu vou levantar. Aí eu falei para ele, mas não pode. Eu falei, o senhor não vai conseguir passar ali. Ele disse, eu vou. Aí eu disse, mas eu não vou levantar. Pronto, eu joguei fora, né? Mas eu estava sendo obediente à determinação. E a comissária não chamava, e não chamou mais ninguém. Mas ele também não teve dúvidas, ele me pulou, mas ele não tocou em mim. Mas ele me pulou. Aí depois eu pensei, por que eu não levantei para o ano passar? Não é? É teste. Hã? É teste. Pois é, não passei no teste. Não passei no teste. Então, assim, são pequenas coisas. Gente, naquele dia eu contabilizei, assim, mais de 20 infrações à lei de Deus. Mais de 20. Porque não é uma coisa assim, você fez uma coisa ruim. E Vinícius fala ali que tem muitos facínoras que veem heroísmo nos seus atos, nas suas façanhas sangrentas. Muitos facínoras veem heroísmo em façanhas sangrentas. Porque é a forma como a gente vê. Naquele momento, eu estava determinada a não me levantar, porque eu estava achando certo
eu tinha que ficar sentada. E realmente, eu acho que se tem alguém organizando o trabalho, você tem que se submeter para que todos tenham bem-estar. Só que o comissário não chamou mais fila nenhuma para levantar, acreditem? E aí, daqui a pouco, depois que ele tinha me pulado, todo mundo já estava vindo lá de trás, eu falei, essa turba vai vir, eu não vou conseguir sair. Aí eu fiquei em pé também. Aí meus vizinhos lá começaram a me olhar, eu falei, eles já viram que eu, né? Eles devem ter ouvido eu falar que eu não ia levantar e agora estão me vendo em pé. Aí eu me corrigi e fiquei esperando todo mundo passar, e todo mundo passou. Só que quem estava sentado ali, acho que era um comissário que estava viajando, e aí ele me mandou passar, não, pode passar, a senhora pode ir, eu vim. Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque o orgulho, ele é, porque assim, tanto na hora que ele pulou, passou por cima de mim, quanto na hora que ele quis que eu levantasse para ele passar, porque ele queria passar, e ele não tinha como passar. Não era que ele seria o primeiro, depois que ela nos chamasse, não ia ter problema. Mas ele queria passar naquela hora, porque o momento dele é esse. Mas eu me deixei levar pelo momento dele. Eu que estava ali prestando atenção em mim. Aí eu fiquei pensando assim, meu mentor está fazendo assim. Pobre espírito. Então, assim, é importante que a gente se cuide, é importante que a gente preste atenção, que a gente tenha vontade e tenha que ter perseverança também. E a gente tem que olhar para a gente com amorosidade. Porque, imagina se eu fico com raiva de mim porque eu agi assim. Né? Imagina se eu jamais contaria isso antes, porque o meu orgulho era ainda maior. Né? Hoje eu sinto que já melhorei, mas não tô bem. Eu não sou humilde. Não sou. Basta alguém me contrariar que não vai ter. Então, quer ser, como muitas pessoas que conhecem de meu signo, é o melhor, basta fazer tudo que eu quero. Eu sou um doce. E é verdade, se ninguém contrariar a gente, como que a gente vai saber? Né? A Verinha sempre diz, é bom, porque a gente sabe onde a gente está, e eu não esqueço disso nunca. As coisas que nos acontecem são boas para que a gente saiba o lugar onde a gente está. Porque ninguém vai chegar a lugar nenhum sem saber onde está. Se a gente não se conhecer, se a gente não conhecer as fragilidades da gente, as suscetibilidades, que é aquela coisa assim, que se alguém fizer isso aqui, você vai girar no tamanco e vai virar a mesa. Então a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente tem que ter amorosidade. Porque se eu percebo que eu ainda sou assim, eu continuo me observando e aos poucos eu vou conseguindo modificar isso em mim. Porque não adianta a gente se reprimir, porque tem muitas pessoas que são, como se diz, que são muito severas, né? Se cobram muito, se culpam. Isso não ajuda no nosso crescimento, não ajuda. Porque se a gente não se colocar, como o Emmanuel gosta muito de falar do cadinho, né, que é aquele lugar onde você coloca, né, o elemento químico para ser fundido, para ser misturado, para ser, não é, dissolvido. Se a gente não se colocar nessa posição, a gente não vai melhorar. Então, se eu viver numa vida contemplativa, sentado, fazendo prece, né, olhando para Deus e não me envolver com a minha comunidade, não me envolver com as pessoas, eu não vou me melhorar. Pelo simples fato de que a gente precisa desse ambiente para poder melhorar, para se conhecer. E esse é o lado bom. E aí, conforme você vai avançando no estudo, chega uma hora que eu digo, então é por isso que Jesus morreu na cruz. É por isso que ele foi, mesmo tendo razão, mesmo não tendo feito nunca nada, ele foi na cruz. Mas aí é um ponto mais adiante, né? Então isso é humildade. Ele tinha a energia
da convicção das coisas que ele fazia. Ele nunca baixou a cabeça para dizer passa por cima, né? Ele expulsou os vendilhões do templo. Então essa parte eu quero avançar para poder falar com vocês sobre ela. Mas antes eu vou dizer o seguinte, que humilde de espírito são aqueles cujos corações estejam livres do orgulho. Então não adianta a gente pensar em humildade sem pensar em orgulho. Porque a humildade é a ausência de orgulho. A humildade é a liberdade. E a simplicidade também é isso. Porque é por conta do orgulho que a gente acaba se tornando seres complicados, né? Então o orgulho, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, o orgulho é sentimento. Nós fomos dotados do orgulho, o amor próprio, como um mecanismo de defesa. Deus nos colocou o medo e o orgulho, ou amor próprio, como mecanismos de defesa, porque se eu me amo, eu vou me proteger. Se eu tenho medo, eu vou me proteger. Mas o orgulho é um amor próprio adoecido. Então a gente precisa ter amor próprio, mas não podemos exacerbar. E o problema do orgulho é que ele assume formas diversas para cada pessoa, para cada classe, né? Diz assim, o orgulho é um sentimento que não escolhe nem distingue classes. Vai se aninhando onde encontra guarida. Chico Xavier, Emmanuel fala, né? Não, Chico Xavier, ele fala, acho que é num pinga-fogo, ele diz que a gente precisa ir tirando essas ervas daninhas do orgulho do coração da gente. Então a gente tem que pensar o coração como um órgão simples, como uma planta, não é? E o orgulho como uma erva daninha, um inso que a gente tem que tirar para deixar puro, para deixar livre o coração. É isso que a gente tem que pensar. E tomar cuidado, porque o orgulho ele nos engana. O orgulho nos engana. Ele vai assumindo formas e contornos que vai dizendo assim, não, Solange, você tem razão de não levantar para ele, porque afinal de contas, ele estava, a ordem que tinha sido dada era aquela. Então assim, aí eu não consegui, por conta do meu orgulho, e muito porque ele passou por cima de mim com a mochila, eu tenho certeza disso. Quando ele passou por cima de mim com a mochila, aquilo, né, o orgulho fez pum, aí veio, entendeu? Veio. E aí, só que na hora que eu disse para ele que eu não ia levantar, eu estava com esteio, com suporte no fato de que a comissária disse que não era para levantar. Mas será que eu não levantei por obediência estrita à ordem que eu recebi? Será? Então eu tenho que ter capacidade de colocar isso em questão, porque senão eu justifico. Não, eu não levantei porque eu tinha ordem de não levantar. Mas ali estava diante de uma situação que podia servir para mim como uma exceção a essa regra, porque a gente sabe que toda regra tem exceção. Ele tinha urgência, e de repente a urgência pela urgência ele não conseguia pensar. Né? Ele precisava sair, porque a urgência é assim, é urgente, eu tenho que sair. Né? Então ele seguiu um instinto dele, né? Um instinto de atender aquela urgência que ele não conseguia dimensionar o tamanho da urgência, porque a gente também tem que pensar isso no outro, né? Porque a indulgência também é caridade. Então eu devia pensar isso, tudo bem, ele é uma pessoa que ele tem dificuldade de lidar com urgência, ele não consegue dimensionar e ele quer sair, passar por cima das pessoas, sair na porta fechada, sei lá. Mas isso não justificava o fato de eu não querer levantar. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pequenas desculpas que a gente dá para as nossas atitudes, porque o orgulho faz isso com a gente, faz a gente criar justificativas para as nossas ações. E aí a gente fica como? Estou cheio de razão. Não, eu tinha razão.
né? É que nem você ser atropelado no sinal fechado. Morre com razão. Né? É a mesma coisa. Então, se a gente consegue pensar nisso, a gente também consegue pensar em se modificar, porque não adianta, a gente não vai sair daqui da Terra enquanto a gente não tirar o orgulho do coração. Então, por que não vou começar logo? Né? Por que eu vou ficar esperando vir aqui repetidas vezes para poder fazer isso? Que é uma coisa que a gente tem que fazer. E não é de uma hora para outra. Disse ali, não basta só a vontade, tem que ter esforço. Então, se uma hora eu vou ter que levantar para fazer isso, não posso ter preguiça, eu tenho que chegar e fazer. Né? Então, e aqui ele diz mais, Vinícius, que além dele assumir, o orgulho de assumir formas diversas para cada classe, ninguém escapa às suas arremetidas e à deslealdade das suas artimanhas e esdrúxulas concepções. Então, a gente vê uma pessoa defendendo uma tese que a gente está vendo que é absurda, mas a pessoa está acreditando naquilo. Sabe? Está acreditando naquilo. Então, e diz assim, ninguém, nem um monge tibetano que vive lá na vida contemplativa escapa às investidas do orgulho. E quando a gente vê o orgulho, porque a gente tem orgulho de classe, a gente tem orgulho de religião, orgulho de profissão, a gente tem orgulho coletivo também, tem que tomar cuidado com o orgulho coletivo. Porque o orgulho de uma pessoa, se somado ao mesmo tipo de orgulho, por exemplo, nós somos espíritas, e nós acreditamos que o espiritismo é a salvação, né? Fora do espiritismo não há salvação, né? E aí nós nos reunimos, e aí a gente vê as lutas fratricidas que nós vimos durante anos e continuamos vendo até hoje, não é? Religiões que se julgam acima, na verdade não são religiões, são grupos de pessoas, são feixes de orgulho que acabam fazendo mal para outros, né? Como a gente vê muitas vezes, né? A gente sempre tem que usar como exemplo as religiões de matriz africana, são as que mais sofrem hoje ataques, né? Mas nós já tivemos também, né? A dona Irene contando do nosso fundador, seu Alberto, que foi parar na delegacia por conta do bem que ele estava fazendo. Quer dizer, então sempre que eu tenho de um lado um orgulho de classe, eu vou subjugar ou tentar subjugar o outro. É por isso que o oposto do orgulho é a subserviência, porque todo orgulhoso quer o quê? Que o outro faça as coisas do meu jeito. Do meu jeito. Ai, desculpa, gente, tá? Eu coloquei o microfone no lugar errado. Né? Então, isso que é importante a gente compreender para que a gente consiga se modificar. Então, a gente tem que ficar prestando mesmo atenção, porque ninguém está livre do orgulho. Ninguém. E ele diz também que o orgulho é o pecado original que o homem traz consigo ao nascer. Claro, a gente traz de outras encarnações. A gente vem aqui para quê? Para se desfazer do orgulho. A gente leva o orgulho com a gente. Como a gente vê, quem lê o Céu e o Inferno sabe quantos orgulhosos estão na erraticidade. Quantos orgulhosos não conseguem ser atendidos porque estão lá à espera de quem vai lhe servir. Né? A gente vê isso no estudo do Céu e Inferno. É importante esses testemunhos que esses espíritos nos trazem, para nós é uma grande lição, e a gente ora por eles para que eles já tenham podido progredir, sabe? Tanto, muitos que nos trazem a lição já enxergaram, né? E hoje e procuravam ali naquele testemunho esclarecer quem está aqui conosco. É por isso que o Espiritismo é essa doutrina consoladora, né? Então a gente sabe que o orgulho é o grande fator de discórdia entre os homens em todos os campos de ação onde exercem atividades. Né? Então sobre isso aqui nós já falamos.
E assim, muitas vezes a gente acaba agredindo, né, em defesa da dignidade, da nossa dignidade. Não, estou na defesa da minha dignidade, eu não posso aceitar que faça isso comigo. Aí o Vinícius fala, a verdadeira defesa da nossa dignidade é uma operação de caráter íntimo. É no recesso das nossas almas que se deve processar a vigilância e a defesa da nossa honra e da nossa dignidade. Como? Quando nesse tribunal secreto, que é nosso íntimo, né? De nada nos acuse a consciência, a gente sabe que Deus colocou as suas leis aonde? Na nossa consciência. Então, quando nós formos atacados ou agredidos de fazer alguma coisa, nós devemos submeter isso à nossa consciência. É com ela que nós devemos nos entender. Então, quando nada nos acuse a consciência, devemos ficar tranquilos, mesmo que sejamos acusados dos maiores delitos e das mais graves culpas. Então, daí porque Jesus foi para a cruz. Né? Ele foi acusado de coisas que ele não fez. E ele foi. Ele se submeteu. Porque ele estava em paz com a consciência dele. Só a consciência dele era capaz de julgá-lo. Então o outro não é capaz de nos julgar. Quando a gente entende isso, a gente não se importa mais com o que os outros pensam da gente. Se não é o outro que vai fazer diferença, mas sou eu mesmo, é comigo mesmo, então, se eu estou em paz com a minha consciência, não importa o que os outros dizem. E só quando a gente afasta o orgulho que a gente consegue sentir assim. Enquanto a gente tem o orgulho, a gente não consegue olhar para isso. E o orgulho nos causa sofrimento. Porque a gente se coloca numa posição de destaque e acha que o outro está nos agredindo em nossa dignidade. E esse sentimento que a gente fica de que está defendendo a dignidade, uma agressão, a devolução de uma agressão, é que nos faz sofrer. Porque a gente se sente injustiçado. Eu não mereço isso que está sendo feito comigo. Quando, na verdade, a solução está com a gente. O fulano está dizendo que eu fiz isso. Aí eu pergunto para mim, eu fiz isso? Mas a gente tem que ter olho de ver, né? Porque senão a gente arranja desculpinha aquela, né? Ah, ficamos sentados, né? Fiquei sentada porque a comissária mandou ficar sentada. Então assim, será que eu fiz? Ah, eu não fiz nada, eu tenho certeza que eu fiz o melhor que eu podia naquele, porque também tem isso, é o melhor que a gente pode naquele momento. Porque se eu olhar para trás, eu vou enxergar um monte de erro. Mas eu não posso ficar lá. Chico Xavier dizia com muita propriedade, embora eu não possa voltar atrás e começar tudo de novo, eu posso começar agora e fazer um novo final. O que nos cabe é o presente, é o momento presente. Então, culpa, passado, não deve nos deter, tá? Então, eu quero falar, por fim, de uma coisa que é importante também, que eu acho que é um ponto que nos deixa muito otimistas, sabe? Otimistas, porque que existe uma deturpação, ele fala, Vinícius, né? Uma deturpação dessa excelsa virtude cristã, que é a humildade, né? Por parte daqueles que a pretendem confundir, seja por ignorância, seja de má fé, visando a inconfessáveis interesses, né? Porque às vezes a gente tem interesses que a gente não confessa, mas faz, né? Com subserviência ou passividade. A pessoa diz, não vou fazer nada porque eu sou humilde, tá? Isso é passividade. Ou então subserviência, aceitar tudo que o outro faz, né? Todas as maldades, todas as injustiças, aceitar tudo calado porque eu sou humilde. Isso é um erro também. E aí é interessante, né? Porque segundo esse critério, bastante generalizado em certos meios, a pessoa humilde é aquela que se conserva impassível em todas as emergências em que se encontre. É aquela que não protesta nem reage contra as iniquidades, né? Mas aí ele traz isso aí. A humildade não se incompatibiliza com a energia de ação, de vez que a energia também é uma virtude.
Então a pessoa passiva, aquela pessoa que a gente vê assim, a pessoa passiva, ela não faz nada. Porque a gente sabe que fazer o bem não é apenas não fazer o mal, mas é fazer todo o bem que se pode. Isso é energia, é o fazer. Então dizer, não, eu vou ficar quieta, porque não é isso. Não é assim. A gente pode encontrar o jeito de falar também, né? A gente pode depurar nossa maneira de levar o assunto, de repente não falar na hora. Isso eu estou tentando fazer, sabe? Não falar na hora, não responder na hora. Porque quando eu respondo na hora, a resposta vem sempre atravessada. Então, espera um pouquinho, fala no dia seguinte, né? Vamos tirar a ansiedade da nossa vida. Então, tampouco ser humilde importa em nos desdenharmos, e isso é muito importante também, desmerecendo-nos e nos apoucando no conceito próprio. Eu não valho nada, eu sou só um grãozinho, eu sou, sabe? Porque isso não é o certo, não é o certo. E eu vou ler só para não perder a essência do que ele disse, porque é muito importante. Aquele que descrê de si mesmo é um fracassado na vida. Isso, palavras dele, não foi eu que disse, não. Em realidade, devemos considerar-nos como obras divinas. Olha que isso é um ensinamento de auto-amor, né? Que de fato somos. E, portanto, de valor infinito. Infinito. Devemos valorizar essa obra na parte que nos toca. Esse é o amor próprio. Esse é o verdadeiro conceito do amor próprio. Lutando incessantemente pela nossa espiritualização, libertando-nos das injunções inferiores da animalidade, a fim de que nos aproximemos cada vez mais da perfeição, da suprema perfeição. Fonte eterna, de onde promana a vida, debaixo de todas as suas formas e modalidades. Né? Essa é a lição que aprendemos no Evangelho, essa é a verdadeira doutrina messiânica. Eu li uma vez, não sei quem foi que disse, tudo que se diz por aí se atribui a Gandhi, não sei se foi ele, que humildade é a gente aceitar o lugar designado por Deus, seja ele na frente ou atrás. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem o texto, os superiores e os inferiores. Então, nós devemos nos portar, né, com dignidade e com lealdade, estejamos numa posição superior ou numa posição inferior. Porque em todos os momentos da vida nós vamos nos encontrar. Nós não podemos querer sempre estar numa posição superior, né? Então ele diz, para o Divino Mestre, todo homem é filho de Deus. Todos, né? Representando por isso valia incomparável. Haja vista como ele tratou os leprosos, a mulher adúltera, a grande pecadora, né? Para ele, o mais enfermo é o que mais precisa da sua medicina. A ninguém desprezava, e a ninguém jamais ensinou que se desprezasse e se aviltasse a si mesmo, mas que se erguesse do pó e da lama, voltando-se para a frente e para o alto. Tem de bom ânimo, era a sua advertência predileta. Tudo é possível àquele que crê, foi também o seu estribilho. E quanto à energia, Jesus deu dessa virtude os mais edificantes testemunhos em todas as conjunturas de sua vida terrena, culminando na expulsão dos vendilhões do templo, né? Aos quais apostrofou com essas candentes palavras: fizeste da casa de oração um covil de ladrões. Então ele confrontou aquela situação daqueles que estavam ali, em nome de Deus, ganhando dinheiro dentro do templo, né? E Francisco de Assis, né, que é o nosso mentor aqui, que foi o grande mentor também, né, do seu Alberto naquele momento, né, juntamente com o Fabiano, né, o Frei Fabiano. Quem ousará negar que foi ele enérgico na sustentação dos postulados que encarnara? Sua existência toda foi um exemplo de humildade,
aliada ao combate franco e decidido, ao reverso daquela virtude, isto é, ao luxo, às pontas, ao fausto e a todas as expressões de grandeza e de exterioridade fascinadoras dos sentidos. Então, nós não precisamos nos incompatibilizarmos com a energia para que sejamos humildes. Não precisamos nos amesquinharmos e nos desmerecermos aos nossos próprios olhos. Reconheçamos em Deus o Pai comum de toda a humanidade, sem distinção de raça, classe, credo, nossos irmãos, procedentes da mesma origem, com os mesmos direitos, sujeitos à mesma lei de justiça. Humildade significa ausência de orgulho dominando o espírito. Então significa liberdade, né? Porque se o orgulho nos faz sofrer ao final, né, e nós conseguimos nos libertar dele, nós vamos ter liberdade, né? Isso sim. Então, portanto, são dois sentimentos antagônicos, orgulho e humildade, que situam os seres em níveis diferentes de compreensão e que os colocam mais ou menos próximos do ideal de verdade proposto por Jesus de Nazaré e ratificado pelo Espiritismo, porque Kardec ele nos diz lá no item 4 do capítulo 17, né, Sede Perfeitos, ele diz que o Espiritismo, né, quando bem compreendido e principalmente bem sentido, ele é o verdadeiro cristianismo. Então, ser espírita e praticar o Evangelho de Jesus é ser cristão, né? É viver conforme nos ensinou o Mestre, né? E que ele possa nos abençoar, que ele possa nos envolver e que nós possamos assim nos colocar dispostos, sabe, a perceber o Evangelho de Jesus e saber que temos ali um roteiro, é um roteiro seguro, só que nem a cartilha, ninguém aprende a ler, porque na minha época a gente aprendia a ler na cartilha. Eu sei que vocês são jovens, não conhecem isso, são do tempo do construtivismo, mas na minha época era cartilha. Então a gente tinha que ler a cartilha, 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 a gente ficava cansado de ler, né? E depois, mais tarde, o professor fazia ditado, a gente tinha que, né, treinar. Então, isso é educação. Educação é treino. Eu, hoje em dia, quando eu vejo a mãe dizendo, fulana, já te falei para não fazer isso, não adianta, porque vai ter que falar inúmeras vezes. E a gente pensa que a gente está educado, mas a gente não está. Quando a gente fica adulto, os nossos pais nos entregam essa missão. E nós somos responsáveis pela nossa autoeducação. Autoeducação é autoamor. Autoamor é ser cristão. É se conhecer como filho de Deus. E reconhecer os nossos irmãos em humanidade como filhos de Deus também. E como seres que são tão sujeitos de direitos como nós, né? Quando nós todos formos bons, quando nós todos formos humildes, quando nós todos cumprirmos a lei de amor, nós todos vamos ser amados, as nossas carências vão passar. E nós não entendemos isso. Então não somos melhores que ninguém, nem piores. Nós somos todos filhos de Deus. Nós somos obra divina e devemos pensar nisso todos os dias. Muito obrigada pela oportunidade. Eu amo estar aqui, né? Um beijo para todos. Menina do céu, eu não tenho maturidade. Agradecemos mais uma vez a nossa irmã Sol pelas palavras maravilhosas. Vamos agradecer a Deus também a oportunidade de aqui estarmos reunidos e que Deus nos fortaleça na nossa vontade, como foi trazido, para que consigamos vencer, né, nosso orgulho, nosso egoísmo e nos tornarmos aos poucos, nessa luta, pessoas melhores, né? Compreendendo como irmãos de caminhada, né? Então agradecemos Deus, nosso Pai, essa oportunidade, que todos possamos voltar para casa em paz e harmonia e tenhamos uma boa semana. Que assim seja, Pai, graças a Deus.